E aí, ouvintes da Rádio Manda News, tá começando mais um fliperama, depois de uma semaninha de hiato por causa de problemas de gravação e tudo mais. E essa semana o programa vai ser bem especial, que a gente vai dar um enfoque no Outubro Rosa, esse mês que a gente tira como responsabilidade para pensar um pouco mais no quesito câncer de mama, pensar um pouco nas mulheres e dar esse carinho a mais para elas. Hoje, convidada aqui nos estúdios IBMR, tá minha amiga Isabela Pimenta. Tudo bom, Isa? Oi, tudo bom? Boa tarde, gente. Ela tá introduzida nesse mundo dos videogames já desde que se entende por gente, né? Sim. Ela tá até cursando ciência da computação porque ela quer atuar como programadora de games no futuro. É o que eu gostaria, né? E vamos torcer para tudo dar certo. E a gente vai falar um pouco sobre o papel das mulheres na indústria dos videogames hoje, como tem todo um cenário feminino que muitas vezes a gente não vê, ele existe, mas que por a gente ter aquela supremacia masculina chata, a gente acaba deixando isso por debaixo dos panos. Isa, você tem algum tipo de personagem feminina favorita, algum ídolo que você realmente gosta dos games? Eu acho engraçado que eu nunca parei pra pensar nisso, porque a gente tem muito poucos jogos com mulheres. Atualmente a gente tem um pouquinho mais, mas se você parar pra pensar na nossa infância, a gente não tinha muito. Eu acho que se for falar de alguém, mas atualmente seria a Robin de Fire Emblem, que eu acho que ela é uma personagem muito engraçada e dá pra ver que ela... Por exemplo, em relação ao Chrom, ela parece uma personagem assim, um pouco forte, né? Pelo menos nas respostas dela e nas atitudes. Uma coisa muito legal do Fire Emblem também foi que a partir do Awakening você pode escolher, né? A protagonista, o gênero dela. E isso é bem legal. Sim, tem vários jogos que estão fazendo isso também, né? Atualmente. Eu acho legal isso pra poder ter mais... opção, né? Opção, exatamente. Outra personagem que eu gosto muito também é Yukiko Amagi, de Persona 4. Eu gosto muito do fato da história dela, né? Que ela tem que levar a pousada da família dela pra frente. Ela que tem que ser a herdeira. E ela não quer. Ela tá nesse dilema de eu quero deixar minha família satisfeita, mas eu também quero fazer o que eu quero. E ela tem essas conversas com o protagonista de poder saber o que ela quer do futuro. Ela corre atrás pra poder... aprender a cozinhar, poder, assim, ser independente. Ela tem muita analogia ao seu pássaro dentro da gaiola. E ela querer sair dessa gaiola. Tanto que, durante a luta dela, ela é um pássaro dentro da gaiola. E, assim, um jogo que a gente gosta muito é o Overwatch, né? Que tem, tipo, as protagonistas femininas do jogo, as personagens femininas do jogo são todas muito, muito fortes, né? Acho que elas têm muita carisma também, não tem... Sempre tem, por exemplo, a Diva, eu acho ela engraçadíssima, a Tracer também. Você olha pra ela, ela rouba seu coração, acho que é automático. Exatamente. E a gente tem, tipo, diferentes tipos de mulheres no Overwatch, né? A gente tem mulheres asiáticas, mulheres de outras sexualidades, a gente tem uma russa, grandona, bombada. Você tem alguma personagem do Overwatch que é a sua favorita? Seria a Diva mesmo, eu gosto muito dela, ainda mais porque ela era jogadora de StarCraft. Verdade. E eu acho que isso num cenário, por exemplo, competitivo, você ser uma mulher boa no StarCraft, acho que é pesado até, tipo... Bastante. Falando em cenário competitivo, você participou de um torneio de Overwatch, não foi? Participei, mas eu não cheguei a estar no time principal, eu tava como reserva. Infelizmente ele foi meio bagunçado, teve alguns problemas internos e não foi muito pra frente. Mas eu tenho uma amiga minha que ela participa mais ativamente. E dá pra ver que o time dela foi até, acho que pra semifinal. Ela tava muito animada. Mas uma das coisas bem legais desse torneio foi que ele foi só de meninas, né? Ele foi só pra mulheres mesmo. Foi todo focado. Era times de mulheres com a organização feita por mulheres. Qual era a premiação que eles iam dar? Eu já não lembro mais, mas eu acho que tinha o funk pop da Tracer e acho que mais alguma coisa. E em questão também de jogo competitivo, a gente estava até conversando esses dias sobre o competitivo de Puyo Puyo, que você me mostrou que eu não conhecia, que eu achei fantástico.
me conta mais um pouco como é que funciona isso, as meninas lá do Japão que competem contra meninos em um jogo que você precisa de reflexo. Pra quem tá ouvindo e não sabe, Puyo Puyo é aquele jogo que você tem que ir... Fazer ligações. Fazer ligações da mesma cor. Os bichinhos vão caindo e você vai ligando eles e vai fazendo correntes de combos pra fazer a pontuação. O que você entende do Puyo Puyo, o cenário competitivo feminino? Eu sei bem pouco porque eu comecei a acompanhar como namorado recentemente. Então a gente ainda não sabe tanto assim quanto, por exemplo, de jogos de luta. Mas pelo que a gente percebe, no Japão em especial, eles cresceram muito com essa cultura, né? Do Puyo Puyo, e a gente cresceu com a do Tetris. Uhum. Então a mesma coisa que o Tetris é pra gente, é pra eles o Puyo. Então, pelo que eu vejo, tem até uma jogadora, a Tema, ela participou da EVO desse ano, ela estava na parte dos perdedores, para tentar ir pros vencedores. Dá pra ver que eles com Tetris são ruinzinhos, eles não são tão bons quanto a gente, mas no Puyo eles são muito monstros. E eu acho que esse cenário competitivo deles é interessante por isso, porque é um jogo que a gente não conhece. A gente teve, acho que a única influência que a gente teve foi do Robotnik Min Bean Machine. E acho que o do Kirby também. Uhum. Então, o torneio de 97 de Puyo teve o final de 2 rapazes. Eu acho que ainda não tinha muitas mulheres participando, pelo menos no parte das finais. E já é muito grande, porque eles vão falando os combos, que os personagens é como se fosse um RPG, né? Ele lembra muito. Então os ataques vai falando, Fire, Blizzard, vai indo. Uhum. Até que você vê o público gritando. E é tipo, é muito louco, porque parece que é um cenário totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Realmente. É bem animado. Foi bem frenético, achei bem louco aquele... o ritmo que eles fazem tudo, né? Tem que se pensar muito rápido. Sim. Em Tetris também, 3 peças em 1 segundo estão caindo. Nossa, é muito louco. E pra você, o que significa as meninas estarem participando desses campeonatos? Delas irem pras finais e tudo mais? Eu acho que é muito importante, porque atualmente, pelo menos assim o que eu vejo, né? Você não leva muito a sério a mulher jogando. Isso anda mudando um pouco, eu vejo em alguns MMOs mudando isso. Uhum. Mas acho que no competitivo a gente tá tentando o máximo que pode, né? Conseguir um espaço, assim como os homens têm. Então acho que pelo menos em jogos de luta eu não vejo muito, mas atualmente no Puyo Puyo eu vi e foi muito legal, porque é um jogo que eu não pensaria, ainda mais num país como o Japão, teria o cenário competitivo feminino. Porque o Japão tradicionalmente é um país muito conservador, né? Um país fechado. Sim. Pra eles aceitarem mulheres assim competindo é um marco histórico, talvez. É um avanço, né? É um avanço, exatamente. E eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, assim, entre as meninas jogando, porque tem alguns personagens que o pessoal diz que representa bem o sexo feminino e ao mesmo tempo também não representa. Por exemplo, é a Bayonetta. Muita gente fala que ela não é um bom exemplo de uma mulher para os jogos. Eu queria saber a sua opinião sobre ela em específico. Eu não joguei os jogos dela, eu joguei acho que os primeiros 10 minutos do primeiro jogo, mas pelo que eu vejo de amigos meus comentando e tudo mais, e até mesmo vídeos, né, porque eu vi um vídeo falando dela, da questão dela ser bruxa, eu acho que ela seria uma boa representação. Talvez não seria o ideal que a gente gostaria, mas a partir do momento que ela é uma mulher sexy, ela sabe a sexualidade dela, ela sabe o que ela pode fazer com o corpo, e dá pra ver que ela não quer agradar um homem, ela tá se agradando. Sim. Eu acho que isso já é algo bom, porque normalmente a gente vê, por exemplo, a Lara Croft no início, dá pra ver que ela era sexy pro público masculino. Uhum. Não que a Bayonetta talvez ela seja, talvez tenha sido feita com esse intuito, mas no jogo dá pra ver que ela se diverte mais, sabe? Ela não tá ali pra agradar um personagem masculino. E você acha assim que as personagens femininas que surgem dos jogos orientais, elas são muito diferentes das personagens femininas que surgem dos jogos ocidentais? Eu acho que sim. Pelo menos assim, nos jogos que eu joguei, que eu jogo muito mais jogo
japonês do que os americanos. Elas são muito fofinhas, né? Elas têm essa tendência do moe. As realmente que são sexys, acho que tanto a Bayonetta, a própria 2B, acho que são exemplos mais atuais que o pessoal vai reconhecer. Dá pra ver que elas têm essa coisa, né? Delas serem sexys, mas é apelativa também, acho que pro público ocidental. Não pra eles, pros japoneses. Já perdi de novo. E falando da 2B do Nier Automata, o que você achou da representação feminina então, nesse jogo? Foi outro jogo que eu não joguei por motivos de realmente falta de vontade, porque a hype do jogo acho que foi tão grande e o foco dela foi tão grande que me deixou desmotivada. Pareceu que o pessoal só tava indo pro jogo por causa dela. Por causa do visual dela, aí eu fiquei meio tipo... eu vou jogar quando eu tiver, sei lá, com mais vontade. Mas eu realmente não tenho muito o que falar dela, porque eu só sei que ela é visualmente bonita. Acabou, não sei nada além disso. E um dos seus jogos favoritos do momento é Persona 5, né? Se eu tô certo. E a gente tem no Persona 5 personagens femininas diferentes, bem diferentes umas das outras, né? Sim, são. Dá um exemplo de uma personagem do Persona 5 que você gosta e como ela te representa. Eu acho que é a Makoto, que é o persona dela é Johanna, representa, se não me engano, acho que é a Joana Dark. E no caso ela é uma moto. Ela não sumona que nem o pessoal, né, que aparece por trás. Ela realmente monta no persona dela e faz o ataque. Coisa louca. Eu gosto muito de todas as meninas. Eu acho que cada uma delas tem os seus problemas e como você, né, vai vendo é interessante. Tem alguns pontos que eu sei que o fandom não gosta. Por exemplo, o jeito que o pessoal aborda a Anne, porque é uma personagem que ela sofreu, dá a entender que o professor quer, né, ter coisas com ela. E ela, em certos momentos no início do jogo, depois de ter terminado o palácio do professor, que tem toda essa coisa do sexo, de abuso de menor, eles ainda fazem um pouco de piada com isso, né? O que o pessoal achou que foi o time muito ruim. Eu concordo, realmente o time não foi tão bom. Mas o resto, assim, sabe? Você vai vendo ela crescendo, você vai vendo os medos dela. Eu acho que ela é uma personagem também muito legal. Não tem nenhuma menina em Persona assim que você vai falar, ela é chata. Tipo, todas têm seus pontos fortes, sabe? Cada uma delas. Todas elas têm algum brilho, né? Sim, elas são muito... A Ana é muito engraçada, ela é carismática. A Makoto, ela tem os struggles da vida dela por causa da irmã. Porque a irmã dela é promotora, se não me engano. Acho que era esse o termo. E ela nunca tá em casa, né? Aí, e o pai dela faleceu porque ele foi atrás de um bandido e acabou falecendo. Aí ela tem nessa coisa de que ela tem que ser perfeita. Você vai vendo que ela é realmente, tipo assim, por mais que ela seja perfeita, né, na visão dos outros, ela sabe as falhas dela. Eu até, muitas amigas minhas me comparam com ela, porque acham que porque você é responsável, né, tem essa presença no grupo, e eu fico tipo, eu não me acho, né? Eu me acho que, tipo, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus medos, que até acaba caindo na personagem dela. Eu acho bem legal quando a gente tem esse tipo de identificação com o personagem, ainda mais num mundo que a gente tem poucas personagens femininas que as garotas podem jogar e falar, nossa, essa garota é parecida comigo, ou ela enfrenta as mesmas coisas que eu enfrento. E isso eu acho que é um ponto bem, bem legal que está acontecendo agora. Sim. O personagem que das séries, né, desde o 3, que eu não joguei o 1 e o 2 ainda, mas desde o 3 do 5, todas as personagens femininas são legais. Eu sempre gostei muito delas. Isso é bem legal. A gente vai para um intervalinho agora, para vocês curtirem umas músicas, e a gente já volta com um pouco mais de papo aqui com a Isa.
Me conta, Isa, qual é a sua história com os jogos? Como você começou a jogar? Então, eu nunca tive muitos amigos com jogos, porque de onde eu vim, onde eu morava, na verdade, Lá na minha terrinha, na roça. não tinha muitas crianças com videogames. Eu acho que realmente a minha primeira deve ter sido com o Atari da minha tia. Nossa, o Atari é antigo, hein? Porque minha tia ela tinha o 2600, Uhum. aí a gente deve ter jogado alguma coisa. Eu não vou saber responder assim, joguei Pac-Man, tipo, joguei... Não sei, eu não vou lembrar. Joguei alguma coisa, isso que importa. Mas o meu primeiro jogo mesmo foi o Game Boy Color. Que até foi muito engraçado na época, porque o meu tio, ele já morou em várias partes do mundo e ele foi uma vez para os Estados Unidos. Uhum. Na época que saiu o Game Boy Color lá, se não me engano. Aí ele chegou e me deu aquela caixa rosa e eu falei, que isso? Aí ele, eu vi lá que era um videogame que tava saindo, as crianças estavam comprando, eu pensei em trazer. Vai que ela gosta, né? Exatamente, só que não tinha acho que nenhum jogo direito na época, acho que não tava ainda chegando no mercado. Uhum. Aí eu devo ter ficado o quê? Uns 6 meses olhando aquilo, falando, pô, que maneiro, cara. Tipo, liga e acabou. Ele liga, faz barulhinho, né? Mas fica por aí mesmo, né? Exatamente. E qual foi o primeiro jogo que você pegou pro seu Game Boy? Foram aqueles jogos piratas mesmo, de Pokémon. Aí é sucesso, aí a gente tá junto nessa. Foi o Pokémon Red. Porque tava saindo o anime na época, né? Aí acabou que foi a influência. Mas eu lembro que eu também tive um jogo de Digimon, que ele era assim, muito cracudo. Ele era tudo em japonês. Aquela hora que você não entende nada, mas você tá jogando que é divertido. Eu falava, caraca, um jogo muito bom. Eu também peguei o Zelda, eu não lembro qual dos dois foi. Eu lembro que meu primo tinha, e eu achei, tipo, caraca, que jogo irado. Eu não sei sobre o que é, mas eu quero. E foi isso que eu peguei. E o meu primeiro jogo realmente oficial, porque tem uma hora na vida que você tem que ter um jogo de verdade, foi o Pokémon Silver, que é até a minha geração favorita. A segunda, né? Eu amo até hoje a segunda geração. Eu fiz questão de comprar o Soul Silver. Eu cacei pela Saraiva inteira e só tinha um. Nossa, era o seu. Era o meu. E eu falei pro meu tio, pelo amor de Deus, esse é o único jogo que eu tô te pedindo. Eu quero muito ele de Dia das Crianças. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Johto, mas isso daí talvez é papo pra outro programa. E você tá cursando ciência da computação porque você quer trabalhar com jogos, né? Eu pensei na PUC, né, que realmente tem uma área para desenvolvimento de jogos bem mais abrangente, mas a vida acontece, a crise acontece. A gente não tá com dinheiro pra muita coisa, né? Aí o marido da minha tia trabalha com ciência da computação e ele falou várias vezes que fez jogos educativos com a turma dele. Uhum. Aí eu fiquei pensando nisso e falei, poxa, talvez realmente programação seja a melhor opção, porque até se eu quiser trabalhar com outra coisa, eu consigo, né? Abrangente, tem muita coisa que você pode mexer. Realmente. Que nem eu, né? Eu tô fazendo jornalismo pra seguir jornalismo de jogos, mas se o barco afundar no meio do caminho, a gente tem outros planos B, planos C, a gente se escora por aí. E durante a sua formação, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Você sofre algum preconceito? Porque eu imagino que você seja uma das poucas meninas da sua sala de aula, né? A gente sempre dá pra contar, assim, né, nos dedos quantas meninas tem. Mas atualmente, eu até não sofri tanto assim, não. O pessoal ficava impressionado, né, e tudo mais. Teve até uma situação engraçada que eu tava no WhatsApp, eu tava com o nome Red, né? Uhum. Aí, conversando com o pessoal, a gente tava falando sobre jogos, falando de Pokémon. Aí, eles estavam falando comigo no masculino. Aí eu deixei, falei, vamos ver até onde vai, né? Eu quero me divertir um pouco. Aí, até que eles começaram a perguntar quem eu era na sala de aula. Aí eu falei, eu tava sentada em tal lugar. Aí eles falaram, tá. Aí ele falou, não sei, só tinha menina lá. Eu falei, exatamente, gente, porque eu sou eu era aquela menina que tava sentada, de cabelo vermelho. Aí eles ficaram tipo, o quê? Como assim? Estamos equivocados. E você é uma jogadora assídua de MMORPG, né? Você joga Final Fantasy XIV por um bom tempo, né? Eu jogo MMO desde que eu me entendo realmente como gente. Porque as minhas primeiras aventuras foram com meus 2 melhores amigos na época. Na época não, né? Até hoje. Que a gente foi jogar Ragnarok. Uhum. Foi até na época da internet de escada.
E eu lembro até hoje que eram 5 horas para você baixar o arquivo. E sempre dava erro, faltando assim 1 hora para acabar. Depois teve o Perfect World também. E a nossa diversão era assim, vamos pegar o Baixa Aqui e ver quais são os MMOs da época para baixar. Uhum. E desde aí eu fiquei apaixonada. Tanto que o meu gênero favorito é RPG. Eu, desde criança, eu sempre joguei muito RPG. Os meus primeiros jogos foram tudo RPGs. E no Final Fantasy eu me encontrei. Eu acho que ele é um MMO muito bom, assim como o WoW. Acho que os dois são excelentes. O Final Fantasy o excelente oriental e o WoW excelente ocidental, né? Exatamente. Os dois lados da moeda representando bem. São muito bons. Eu acho que quem quer um MMO bom e às vezes está em dúvida ou gosta muito dos jogos japoneses, pode ir pro Final Fantasy, que a comunidade é muito receptiva. Bacana. E dentro dos MMOs, dentro do Final Fantasy, você já sofreu algum preconceito por você ser uma menina? Não, essa é a parte mais engraçada. Até no WoW eu não sofria muito, que acho que é porque, como eu sempre fui muito acostumada a jogar só com os meus amigos, eu nunca fui de falar muito com os outros jogadores. Então eu sempre era muito quieta. E então ninguém mexia muito comigo. Agora no Final Fantasy, na verdade eles acham que eu sou um homem. Eles não acham que eu sou, porque todo personagem gatinho, feminino, é um homem. A gente tem esse dilema, né, nos MMOs. Tanto que quando eu tava raidando várias vezes, eles falavam comigo no masculino. Aí eu abri o microfone e falava, aí eles ficavam tipo, então a Cole é realmente a Cole, entendi. Não é algo assim que estranho. E tem, eu acho que na comunidade em especial, eles realmente seguem o famoso, se você não é bom, dane-se o seu gênero, como você se identifica. Uhum. Você é ruim, ponto final. Você é ruim como jogador, não como menino ou como menina. Eu já ouvi isso, já várias vezes. Pessoal, eu jogo de bardo e é uma classe que eu realmente nunca peguei nem no WoW. Então foi muito difícil de aprender, porque eu não estava acostumada. E eu já ouvi falarem, você não tá como a gente quer, a gente queria que você saísse do grupo. E até recentemente eu tentei o máximo possível melhorar, não consegui chegar no esperado do meu grupo e eles me tiraram. Não foi porque eu sou mulher, não foi por nada disso. Eles iriam tratar qualquer outra pessoa que tivesse nesse mesmo patamar da mesma forma, né? Tipo, sim, iam pedir pra se retirar. É a questão de você tem que ser bom, você tem que ser excelente. Uhum. Independente do que você seja, se você não é bom, você tá fora. Você não tem nem como argumentar direito. E você falou do seu primeiro videogame e tudo mais. Quando você era menor, assim, muitas famílias são conservadoras e o pai e a mãe ficam, minha filha tem que brincar de boneca, tem que brincar só do que ela quer. Como você fazia para pedir para os seus pais um jogo que você queria? Ou como você fazia para conseguir os seus jogos? Então, é até algo muito engraçado, porque os meus pais, eu acho que eles saem um pouquinho da caixa nesse aspecto. Principalmente porque o meu pai, ele ama comics. Então, ele que me incentivava a, sei lá, assistir anime, ler mangá e jogar videogame. E a minha mãe, acho que hoje em dia ela reclama um pouco, mas na época ela não ficava tanto em cima, porque eu brincava com as minhas bonecas, mas também jogava muito videogame. Então acho que era o equilíbrio perfeito para ela. E quando foi que você conseguiu comprar o seu primeiro videogame? Foi o meu PS1, que eu lembro que estava sendo o PS2. Aí toda a moedinha que eu tava pegando, sei lá, de lanche, que meu pai me dava, eu juntava, porque ele queria que eu visse o valor do jogo. Uhum. O valor de comprar, assim, né, com o meu próprio dinheiro, vamos dizer assim. Então eu lembro que eu acho que eu juntei, sei lá, quantos reais, e ele viu, assim, que eu tava tentando o máximo possível juntar dinheiro, que ele falou, não, eu vou complementar o que faltar. Aí, sei lá, faltava 40 reais, ele colocava, mas até lá eu já tinha que ter o dinheiro quase que todo completo. Uma boa parte, né? Mas isso é bem legal de se fazer. O PS2 foi a mesma coisa. O PS2 eu até lembro o preço que foi R$280. Uhum. Até hoje eu lembro esse valor. Você foi juntando de pouquinho em pouquinho e ele completou. Completou, acho que foi com R$40 também, ou 80. Mas aí você pegou a maior parte. Essa foi a ideia.
E o que você espera pro seu futuro profissional, assim? Se tem algum sonho que você quer realizar? Sonhos, acho que atualmente eu não tenho muito não, eu tenho mais metas. Eu gostaria muito de poder trabalhar com algum jogo de RPG Maker, jogos assim, né, indies, ou até mesmo o gênero de visual novel. Mas eu sei que aqui é muito difícil no Brasil a gente trabalhar, né, 100% com jogos. Eu acho que é um mercado que pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. A gente ainda tá num estado embrionário, né? A gente tá num crescimento bem lento, eu acho. Tem jogos que eu vi brasileiros que saíram, teve uma relevância muito grande lá fora, mas tem outros que ainda estão até hoje em desenvolvimento, né? Estão há sei lá quantos anos sendo desenvolvidos. E muitos pais também não levam a sério, né? Quando você fala, eu quero trabalhar com jogos. Fica, mas é hobby, né? Você vai... Você tá fazendo isso por diversão ou você quer ganhar dinheiro? Aí você Fica no muro. Aham. Eu realmente gosto de trabalhar com jogos, mas eu sempre penso assim, qualquer coisa eu posso trabalhar numa empresa e eu uso o desenvolvimento de jogos como realmente hobby, né? Eu faço a parte até eu conseguir eu mesma falar, caraca, eu consigo me sustentar com isso. É assim, tanto que o meu TCC, se tudo der certo, vai ser sobre um jogo, um jogo que eu vou criar. Tomara que dê tudo certo, que eu espero que você deslanche e a gente veja o nome de Isabela Pimenta talvez no Japão ou coisa maior, né? Seria muito bom se isso acontecer. Isa, eu queria te agradecer muito por estar aqui, por ceder a sua presença aqui pra gente. Foi muito legal conversar contigo. Eu que agradeço pelo convite. E eu espero que talvez a gente possa voltar para conversar sobre outros assuntos também, mais específicos talvez. Beleza, por mim, vamos juntos. Muito obrigado a vocês que ficaram acompanhando a gente até agora. Terça-feira que vem tem mais Fliperama. Sintonizem na Rádio Manda News, www.radiomandanews.com. Terça-feira, 2h e 8h30 da noite. Não se esqueçam.